Nessa aula, nós vamos estudar sobre o tronco de cone. Aqui nessa imagem, a gente tem um cone, aonde esse cone foi cortado pelo meio e depois ficou o tronco de cone. Aqui, à medida que faz o corte paralelo à sua base, depois desse corte, formamos um cone menor e outro cone, o tronco de cone. Então, na verdade, quando você obtém a partir de um cone original cortado, esse cone de maneira paralela à sua base. Observamos o objeto abaixo, todos eles têm um formato de tronco de cone. A forma do beijinho, ela tem o formato de tronco de cone. A forma de bolo ou de pudim, ela tem o formato de um tronco de cone, tanto na parte lateral, lado de fora, né, lado externo dela, como dentro dela, ela tem um formato de cone. O abajur e os copos, todos têm formato de tronco de cone. Elementos principais. O tronco de cone tem dois tipos de face. Bases, que são o tronco de cone, são os círculos. As faces laterais, que são superfície redonda, tem o formato de um arco, de uma coroa circular. A superfície total do tronco de cone é a união da superfície lateral com as bases do tronco de cone. Em todo o tronco de cone temos o raio da base menor, que é representado pelo Rzinho, o raio da base maior, que é representado pelo Rzão. A distância entre as bases é a altura do tronco, que é representado pela letra H. A distância lateral entre as bordas das bases é a geratriz do tronco, que é representada pela letra G. Para calcular o valor da geratriz desse sólido, utilizamos o teorema de Pitágoras, quando conhecemos os raios da base maior e menor e além da altura. Vale destacar, no tronco de cone reto, a base do raio menor, que é representado pelo Rzinho, a altura, que é representado pela letra H, e a base do raio maior, que é representado pelo Rzão, e a geratriz, que é representada pela letra G. Observamos esse triângulo. Quando a gente separamos eles, esse triângulo é um triângulo retângulo, aonde um dos seus lados é o cateto, que é a altura, né? Que um do seu cateto é a altura do tronco de cone, e o outro cateto é a diferença entre os raios. Se pegar o raio maior menos o raio menor, você tem a medida desse cateto. E também a hipotenusa desse triângulo vai ser a geratriz. Então, em todo o tronco de um cone reto, é possível construir um triângulo retângulo, onde esse triângulo retângulo ele tem a hipotenusa, que é igual à geratriz. Um dos catetos é a altura, né? E o outro cateto é a diferença entre os raios. Então, em todo triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Nesse triângulo, você chega nessa expressão, que é a geratriz ao quadrado igual à altura ao quadrado, mais a diferença entre os raios ao quadrado. Qualquer tronco de cone reto, né, elevado, essa expressão. Área da superfície de um tronco de um cone reto. Primeiro, para a gente fazer a planificação desse tronco de cone, primeiro vai gerar dois círculos, que são de tamanho diferente. Porque a base menor é diferente da base maior. Uma parte importante é a lateral. Quando faz essa planificação, esse tronco de cone, a sua lateral vai gerar um arco de uma coroa circular, como observamos na imagem. As bases são círculos, como podemos observar, e também a face lateral é um setor de uma coroa circular. Esse setor circular, ela vai ter como distância entre as bordas de uma medida que gera a geratriz do tronco de cone. E além disso, aqui, que gera a geratriz do tronco de cone. E além disso, essa borda, ela vai ser o comprimento do círculo,
da base menor e também vai ser colada na base menor. E no caso, esse modo, a borda desse arco da coroa circular vai ser representado por 2π vezes Rzinho. E a outra borda é o comprimento do círculo da base, que é 2π vezes o Rzão. A área da base menor, ela vai ser representada ABzinho, que é a área do círculo do raio menor, aonde o ABzinho vai ser igual a π vezes Rzinho ao quadrado. A área da base maior vai ser representada pelo ABzão, que é a área do círculo do raio maior, que é representada pelo ABzão, igual a π vezes Rzão ao quadrado. A base lateral, ela vai ser representada por AL, que é a área do setor da coroa circular, que é AL igual a π vezes a geratriz, que faz a multiplicação das somas dos raios. A área lateral, ela é representada pela soma da área lateral com as áreas das bases, que é AT igual a base menor mais a base maior mais a área lateral. E também podemos calcular direto, utilizando a área lateral é igual a π vezes Rzinho ao quadrado, mais π vezes Rzão ao quadrado, mais π vezes G, a geratriz, multiplicando as somas dos raios. É só corrigindo, utilizando AT, que é a área total. Então, agora vamos resolver os exercícios, o exercício 47 da página 103, a letra A, B, C e D, e o exercício 49 e o exercício 50, também da página 103.